Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E hoje nós estamos aqui de volta, depois de algum tempo, o Dr. Paulo Medeiros, que é urologista, e que vem nos prestigiar aqui, trazendo sempre as novidades que a gente quer saber das especialidades. Então, todas as pessoas já conhecem o Dr. Paulo Medeiros, mas nunca é demais a gente dizer que ele é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com mestrado em urologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em ciências da saúde pela UFRN, certificação em cirurgia robótica e instrutor em cirurgia robótica pela Sociedade Brasileira de Urologia. E a figura do médico, que Paulo Medeiros é, que todos nós conhecemos, uma pessoa maravilhosa, boa da gente lidar, realmente um médico, em que a gente sempre se espelhou nele para poder trabalhar direito como médico. Paulo, hoje em dia a gente, quando abre assim a internet, é tanta coisa sobre urologia que a gente fica confuso. E uma das coisas que eu queria que você aqui estivesse no nosso programa é exatamente para você poder nos explicar o que tem a ver e o que não tem a ver. Ok? Então, isso aí é uma coisa assim que eu acho importante hoje você falar. E eu acho que você deve checar aí o seu microfone. Acho que eu estou escutando aqui, mas ele está mostrando aqui que está fechado. Não sei se está. Agora sim. Abri agora. Então, agradecer inicialmente ao convite do professor Marcos Fulco por estar aqui na oportunidade de falar com todos os telespectadores, ouvintes, seguidores, né? Hoje em dia é tanta plataforma de comunicação que a gente tem que citar todas, né? Da TV União. E, professor Marcos, é um prazer estar aqui falando com o senhor e ter a oportunidade de divulgar alguns conhecimentos sobre urologia, porque o senhor tem razão. Hoje em dia existe uma avalanche de informações nas redes sociais. Muitas dessas informações não são verdadeiras, são o que no passado se chamava de sofismas, né? E muita gente fica na dúvida, realmente, se aquilo que ele está lendo na rede social, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, ou até mesmo vendo uma entrevista, é verdadeiro ou não. E a medicina tem esse desafio, porque há muita necessidade de procura por informação, já que a gente está falando sobre saúde, né, das pessoas. E esse programa tem essa capacidade de trazer essa oportunidade de a gente conversar sobre isso. Então, ao mesmo tempo que eu agradeço, eu parabenizo o senhor pela condução do programa e por ser persistente de manter essas entrevistas. E muito obrigado pelo convite. Ok. Então é isso, doutor Paulo Medeiros. Então a sua vinda aqui é importante, porque é uma coisa que a gente abre, tem lá o cara dizendo tudo que a gente, médico, prescreve para o paciente, vem lá dizendo, olha, isso aí causa isso, causa aquilo, só efeito colateral, que o cara fica com medo, né, de usar. Já não quer usar. A maioria dos pacientes prefere não tomar remédio. Aí você disse, eu vou lhe dar aqui um chá milagroso. Aí passa 45 minutos conversando, e quando termina não é um chá, é uma fórmula que ele inventou lá e que deixa as pessoas em dúvida, né? Então, eu acho que você já presenciou muito dessas coisas por aí, e às vezes o próprio paciente, como chega gente lá no consultório, mostrando para mim ginásticas para o olho, que cura catarata, glaucoma, isso não existe. Exercício para os olhos é muito bom, mas não para curar catarata nem glaucoma. E a minha impressão é que essas dietas simples, entre aspas, né, e miraculosas para os problemas urológicos, também tem alguma coisa dessa palavra moderna chamada fake news. Então, se você puder dar mais uma entrosada aí antes de eu começar
a lhe fazer as perguntas lógicas aqui para os nossos telespectadores. Pois bem, professor, é verdade. Assim, o urologista, né, acostuma muito estar no consultório e a doença da próstata é muito frequente. A maioria dos homens que passam dos 50 anos vão ter algum grau de aumento da próstata, que é conhecido como hiperplasia prostática benigna, né? Causa sintomas urinários, na jato urinário fraco, e isso incomoda a pessoa. E realmente, os medicamentos que existem, eles têm alguns efeitos colaterais. Como todo remédio tem, né? Mas é interessante como as pessoas buscam essas fórmulas mágicas que são vendidas na internet. E aí eu vou lhe citar um detalhe. Nós estamos, nesse momento, finalizando um congresso que é o mais, digamos assim, o congresso mais famoso de urologia do mundo, que é o Congresso Americano de Urologia. E lá no congresso são colocadas as novidades. Pois bem, não existem novidades no tratamento medicamentoso de remédios, de fórmulas, para as doenças da próstata. E vou dizer mais, a maioria dessas fórmulas que são vendidas são fórmulas que contêm vitaminas, né? Que se você for olhar, no final, o preço é muito maior do que o preço de uma vitamina que se compra na farmácia. Então, tem muita gente ganhando dinheiro na internet em cima dessas fórmulas para tratar a próstata. E, ao final, a gente percebe que, algumas vezes, o paciente melhora porque tem uma coisa muito importante na medicina chamada efeito placebo. Só pelo fato da pessoa tomar um medicamento já tem uma melhora, porque ela acredita que aquele medicamento facilita ou melhora a sua vida. E muitas vezes essa melhora é só um efeito placebo, só que é um efeito placebo caro. É muito caro a pessoa comprar um remédio lá que vai ter um efeito placebo. Quando, na verdade, o que existe de medicamentos já está muito bem conhecido na urologia, tem pelo menos 2 décadas. E, no momento, ainda não tem nenhuma novidade no tratamento com medicamentos. Basicamente, são classes de remédios, né? E uma delas é conhecida como alfa-bloqueador, que relaxa a musculatura da próstata e faz com que o homem urine melhor. A outra classe é um remédio chamado, da classe do inibidor de 5-alfa-redutase, que reduz o tamanho da próstata. Então, esses 2 remédios, ao reduzir o tamanho da próstata e facilitar ou reduzir a tonicidade da musculatura lisa, facilitam muito o quadro clínico, a resolução dos sintomas. Mas, realmente, a gente está sendo inundado de informações falsas nas redes sociais. E, na verdade, na maioria das vezes, se você for olhar, as pessoas querem vender remédio e colocando um preço muito caro por isso. É interessante esses esclarecimentos, porque a maioria das pessoas fica confusas. Eu, quando vejo esses negócios sobre as outras especialidades, eu tenho dúvida. Na minha, não, eu tenho certeza, porque eu estou todo dia lidando lá, mas essa vez, será que tem alguma coisa, né? E então, essa minha dúvida, eu como profissional, avalio o leigo, né? O nosso cliente que nos procura para resolver os problemas. E problema de próstata não é uma conjuntivite, é uma coisa mais séria, que requer mais cuidados. E aí eu digo assim, na certeza mesmo, o que é mais importante, doutor Paulo, para o paciente começar a suspeitar que ele é portador de um problema prostático? Excelente, professor. Olha só. Quando a gente imagina sintomas, então a gente tem que pensar as doenças, né? A próstata, ela, assim, ela tem a possibilidade de ter 3 doenças. Ela pode ter as inflamações, que são as prostatites, e aí tem sintomatologias mais diversas, né? Desde febre, calafrio, ou até mesmo um ardor para urinar. Isso é muito comum em jovens, tá? Mas nos homens que passam dos 50 anos, nós temos 2 grandes problemas. Um deles é o aumento da próstata, que é conhecido como hiperplasia prostática benigna, e também nós temos a possibilidade de ter o câncer de próstata, né? E aí entra um grande desafio para o paciente, para o médico. Por quê?
essas duas doenças podem coexistir, elas podem acontecer de maneira simultânea, né? O aumento da próstata, ele tem alguns sinais de alerta, que é a mudança no padrão urinário. Então, a pessoa diz assim, olha, doutor, eu estava urinando bem, mas agora eu estou urinando mais vezes, ou então eu acordo mais para urinar à noite, ou então a força do jato urinário está menor, ou eu tenho dificuldade de segurar a urina. Então, esses são sintomas que realmente fazem com que o paciente deva procurar o médico. Isso é importante, conhecido já. Ou então a presença de sangue, né? Sangue na urina, mesmo sangue no sêmen, que não é normal existir, né? E a outra coisa é a neoplasia da próstata, que às vezes, ou na grande maioria das vezes, é assintomática, e aí é um grande desafio mesmo. Por isso que surgem essas campanhas de screening ou detecção precoce, né? Você está mostrando aí no slide, né, a próstata, né? Então, a próstata, ela é uma glândula que fica embaixo da bexiga e fazendo uma volta na uretra. Então, como se ela pegasse, por exemplo, apertasse assim, o colarinho onde passa a urina. Então, na hora que ela aumenta, a luz da uretra diminui. E aí o paciente vai ter essas mudanças no padrão miccional. Além do aumento da próstata, pode existir neoplasia da próstata, o câncer de próstata, que, na grande maioria, não causa sintomas. E aí esse é o desafio. E é importante a gente estar aqui conversando sobre isso para esclarecer as pessoas. Porque existem recomendações para, após os 50 anos de idade, o paciente fazer pelo menos o PSA, né? Que é um exame de sangue, que a gente pode falar mais na frente. Aí é uma figura que mostra a próstata, né, com essa setinha mostrando por onde sai a urina, que é passando por dentro da próstata. A uretra, ela passa por dentro da próstata. E quando a próstata aumenta, quando ela aumenta por inflamação ou por aumento da próstata decorrente da idade, aí fica difícil passar a urina. E o paciente sente exatamente esses sintomas que eu falei. Vai urinar e demora para começar a urinar, ou então acorda mais vezes à noite, urina mais vezes durante o dia, e isso incomoda muita gente, porque incomoda o sono, a pessoa não dorme bem, né? E vai afetar a qualidade de vida. Então, é isso. Esses sintomas são sinais de alerta para fazer com que o paciente procure um médico. E não procure a internet, procure um médico, de preferência. Muito bem. Então, nós vamos voltar aqui à nossa história de diagnóstico, né? Nós vimos os sintomas, que pode ser um sintoma benigno de um HPB, hiperplasia prostática benigna, e, claro, pode ser uma coisa mais séria, daí a gente precisar de ter o acompanhamento do profissional nessa área. Então, como é feito o diagnóstico precoce, né, do câncer de próstata, doutor Paulo? Professor Marcos, essa pergunta ela é muito importante porque eu tenho a oportunidade de vivenciar a mudança que aconteceu com a evolução da medicina, né? Então, realmente, assim, quando eu estava na década de 90, na minha formação médica como residente, né, foi quando surgiu o exame de PSA, um exame de sangue. O PSA é uma proteína que a próstata produz. Ela, inclusive, é eliminada junto com o sêmen. No sêmen tem PSA. Mas ela serviu, ou serve também, né, servindo para dar o diagnóstico de doenças da próstata, né? Isso fez uma mudança, assim, digamos assim, fundamental na especialidade da urologia, porque até então não se tinha esse diagnóstico precoce. Na década de 90, né, nós temos já 30 anos, né, de PSA sendo utilizado na prática clínica, ocorreu a oportunidade de se diagnosticar principalmente a neoplasia da próstata. Então, o que é o PSA? É uma proteína que está presente na próstata que pode escapar para o sangue. E normalmente existe o PSA no sangue, em quantidades pequenas. Quando existe algum problema na próstata, seja o aumento da próstata, ou uma infecção
urinária, olha só, uma infecção urinária. Ou então, por exemplo, a neoplasia da próstata, aí a quantidade de PSA no sangue aumenta. A gente dosa essa proteína no sangue e faz a suspeita da doença. Então, enquanto no passado você não tinha como fazer esse diagnóstico, né, com a evolução da medicina, o surgimento do PSA, esse diagnóstico se tornou mais fácil. Logicamente que existem falhas no método, como todo método diagnóstico da medicina existe falhas. Você pode ter um paciente que tem um PSA elevado que não tem uma doença séria da próstata, isso pode acontecer, como também pode existir a presença da doença e o PSA ser normal. Então, são coisas que podem acontecer. E quando existe um aumento desse valor de exame de sangue, chamado PSA, no passado era muito comum o médico, então, pedir uma biópsia da próstata. Né? Nos últimos anos, né, surgiu mais uma ferramenta que ajuda muito o médico, que é a realização de um exame de imagem fantástico, chamado ressonância nuclear magnética da próstata. Então, hoje em dia, as nossas ferramentas para o diagnóstico da neoplasia da próstata, elas são basicamente o exame físico, que é o toque retal, a dosagem de um exame de sangue chamado PSA total, nada de PSA livre, né? PSA total, e na suspeita do exame de PSA total ou do toque retal, a realização de uma ressonância nuclear magnética da próstata e, a depender do resultado da ressonância nuclear magnética da próstata, a realização de uma biópsia de próstata. O médico, então, conseguir ter esse diagnóstico claro. Isso é uma evolução que a medicina vem passando nos últimos anos e, graças a Deus, disponível para a maioria dos pacientes em Natal, em Mossoró, em Caicó, né, em todo o Brasil. Essa evolução, Paulo, é interessante, porque se o toque, que já é feito pelo profissional, que tem experiência, né, ele já verifica se tem alguma alteração na contextura, o próprio ultrassom, que é um exame assim, muito simples, mas que às vezes eles detectam uma série de alterações, inclusive essas que o paciente começa a reclamar, que não está tendo uma urina normal como antes, então já se evidencia o estreitamento ou a próstata forçando a base da bexiga, né? Quer dizer, é um exame que ajuda muito. E a ressonância magnética, então, faz um exame mais detalhado. Existe também os exames que vocês pedem aí, que é o exame de ultrassom, mas com como é que se chama? Com pesquisa de pontas da próstata para se fazer anatomopatológico. Existe esse tipo também de exame, né? E aí eu digo, vocês pedem isso em que situação? Pronto, então veja bem, como que funciona então o modo de trabalhar do urologista? Vamos imaginar que eu esteja no consultório e vem um paciente que está preocupado com a saúde dele, tem mais de 50 anos, e vai no cardiologista, ou vai no oftalmologista e faz um exame de PSA. E o PSA, por exemplo, está acima de 4, vamos colocar esse número, né? Que já estaria alterado para essa idade. Aí, no caso, faz o toque retal, se encontra algum nódulo ou não se encontra algum nódulo, o paciente vai fazer uma ressonância. A ressonância diz assim, olha, no lado direito da próstata tem uma área mais alterada lá, é importante fazer uma biópsia. Então, a gente solicita uma biópsia, que tem que ser feita guiada por uma ultrassonografia, porque, na verdade, a gente está, por exemplo, imaginando que você está tentando chegar em um local, e para você chegar naquele local, você tem que ter uma imagem que lhe mostre o local. Isto é a ultrassonografia, que, inclusive, tem... A medicina, ela evoluiu muito, né? Existe até softwares que fazem a fusão da imagem, da ressonância com a ultrassonografia, para o médico, então, pegar aquela agulha, que é o modo de coletar a célula, e naquela região específica, tirar aquele fragmento e mandar para o patologista, que vai dar uma olhada no microscópio e saber se aquelas células realmente são células neoplásicas
ou são células de inflamação, ou são células de hiperplasia prostática benigna. Então, esse é o caminho do diagnóstico da neoplasia da próstata. Uma dúvida aqui que é minha, pelo meu não conhecimento da sua área. Eu, às vezes, penso assim, e devo estar enganado, aí você vai me explicar. Na hora que se faz uma punção nessa área de próstata, mesmo que o resultado seja benigno, mas naquele momento, como a incisão feita é através do reto, não se causa alguma contaminação da próstata nesse momento? Professor, fantástico essa sua observação e essa dúvida. Há mais de... Desde 90, né, com o surgimento do PSA e a necessidade de biópsias, desenvolveu-se a biópsia da próstata guiada por ultrassonografia transretal, que é o caminho que inicialmente se utilizou para chegar na próstata. A próstata é aquela glândula, aquela figura que mostrou, que fica embaixo da bexiga, mas ela fica repousando sobre a parede anterior do reto. Então, durante as últimas 2 décadas, a biópsia de próstata sempre foi feita por via transretal. E isso tem o risco da infecção urinária. É muito comum, a gente conhece colegas, pacientes que foram fazer uma biópsia e tiveram que ser internados por causa de uma infecção urinária, decorrente de uma agulha que passa na parede do reto e leva uma bactéria para dentro da próstata. Então, devido a isso, se desenvolveu assim, uma nova forma de se fazer biópsia, que é a biópsia por via transperineal. Essa biópsia é uma forma nova de se fazer a biópsia, e ela está se difundindo de uma maneira muito rápida em todo o mundo. No Brasil ainda não está em todas as regiões, mas a tendência é que se evolua para a biópsia por via transperineal, que ela teria, teoricamente, menos chance de infecção decorrente porque não passa pelo reto, né? Mas ela tem uma coisa importante, que ela tem mais acurácia para o diagnóstico. Então, a gente está, desde o ano passado, que a gente está tentando, aqui em Natal, assim, motivar ou trazer para cá essa tecnologia da biópsia transperineal. Já tem colegas urologistas que treinaram, mas ainda está faltando somente a aquisição de alguns equipamentos para poder fazer a biópsia transperineal. Ela é feita, por exemplo, em Recife, ela é feita em Fortaleza, ela é feita em São Paulo. Tem um professor de urologia que todo urologista e muitos pacientes conhecem, porque ele é uma pessoa de renome nacional e internacional, o professor Miguel Sruge. Então, alguns meses eu estava com um paciente que estava precisando fazer uma biópsia, e eu sugeri fazer uma biópsia transperineal. Aí ele, doutor Paulo, o senhor se incomoda de eu consultar com o professor Miguel Sruge? Eu disse, meu caro, pode ficar à vontade. Então, aí ele foi lá, marcou uma consulta com ele, e o professor Miguel Sruge disse assim para ele, olha, meu caro, aqui em São Paulo, a gente não faz mais biópsia por via transretal. Nos meus pacientes, eu só peço por via transperineal. Então, é uma tendência que isso venha a chegar também na nossa cidade. A gente está trabalhando para isso. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte, feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. Já sentiu o gostinho do que te espera neste verão? O verão é feito de momentos deliciosos e com o palito premiado, esse gostinho fica ainda mais especial. O gostinho do verão é Esterbom. Qualidade que surpreende.
Ninguém sorri com dor. E faltando um dente. Aqui na Clínica Dentária do Alecrim, restauramos o seu sorriso. Aumente a sua autoestima e a qualidade da sua mastigação com implantes dentários, próteses, aparelhos, facetas. É hora de investir na curva mais bonita do seu corpo, o seu sorriso. Clínica Dentária do Alecrim. O melhor preço é aqui. Está vendo por aí a estética, principalmente a facial, que está pouco a pouco saindo das mãos do plástico e está caindo na mão de pessoas, às vezes, inadequadas, que causam problemas sérios, né? Principalmente na área de oftalmologia, né? O olho é cheio de detalhes, o cara, por mais plástico que seja, eu gosto mais do plástico cirurgião ocular. Já o cirurgião plástico geral, muito bem, mas o cara que nem médico é, aí eu tenho medo, porque aí complica, todo dia chega no consultório algumas coisas desse tipo, e você veja, como vocês são mais delicados, porque ninguém mete a mão, né? Ninguém vai chegar e dizer, eu vou fazer isso. É diferente, eu vejo aí o tempo que você está, podendo estar aí no bem bom, mas você está saindo daqui, está indo para outra cidade fazer a cirurgia robótica, para logo que você possa estar aqui conosco fazendo essas coisas. E muitos de nós estamos lhe esperando aqui ansiosamente. Eu escuto às vezes umas histórias, como agora soube que a Unimed, na inauguração do hospital dele, vai ter 2 salas de cirurgia robótica. E eu fiquei muito animado. E aproveito aqui o momento para lhe perguntar se você já está imbuído nessa coisa, está dando crédito e isso acelerar mais a vinda dessa cirurgia aqui para a nossa cidade. Professor, olha só, a cirurgia robótica é um avanço tecnológico da cirurgia laparoscópica. Então, na verdade, assim, a cirurgia de próstata, né, caso especificamente a prostatectomia radical, que é a cirurgia feita quando o paciente tem neoplasia de próstata, ela evoluiu desde a década de 70 para 80, né, quando surgiram as técnicas novas de cirurgia de preservação da potência, cirurgia com melhor controle urinário. Na minha época de formação de residência médica, as cirurgias eram feitas por via aberta, cirurgia convencional. Em todo o Brasil, era na década de 90. Quando veio os anos 2000, surgiu a cirurgia laparoscópica, uma cirurgia melhor para o paciente, chamada cirurgia minimamente invasiva, mas para se realizar uma cirurgia de próstata, diferentemente de uma vesícula, por exemplo, quando surgiu a laparoscopia, a cirurgia de vesícula aberta, ou convencional, acabou, porque era muito fácil você fazer uma cirurgia de vesícula por vídeo. É fácil, você vai lá, tira a vesícula, clipa o ducto cístico e a artéria e acabou-se. Mas a cirurgia da próstata é mais complexa, tem que fazer anastomose, tem que fazer dissecções delicadas. Então, a cirurgia robótica foi um avanço que no Brasil, olha só, no Brasil surgiu em 2008. Né? E esse é um sonho da gente aqui de Natal, que a gente tenha cirurgia robótica. Logicamente que a gente pode ficar aguardando, sentado, que o robô apareça, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso, e eu fui uma das pessoas que fui atrás de fazer cirurgia robótica, junto com outros colegas. Então, já tem 4 anos que eu faço cirurgia robótica em Recife. E nesse período de 4 anos, eu sempre imaginava que a gente estaria fazendo cirurgia robótica em Natal. E aí foi um detalhe interessante, porque é a história, né, da evolução e da disseminação da tecnologia. No Nordeste inteiro, nas capitais dos estados nordestinos, só não existe cirurgia robótica em Natal e em Teresina. Os outros estados nordestinos já têm cirurgia robótica. Em março, agora, foi inaugurado a cirurgia robótica lá de João Pessoa. Então, eu acredito realmente que vai chegar em Natal, porque ninguém consegue segurar a melhora tecnológica. As pessoas em Natal vão operar fora de Natal, e os hospitais vão ver isso e vão trazer essa tecnologia. E por que não chegou ainda? Porque é muito cara. A cirurgia robótica,
o sistema robótico, que é o mais usado no Brasil e no mundo, é da Intuitive, chamado Da Vinci, ele é muito caro. Então, pela questão, digamos assim, da economia local, os hospitais ainda não compraram. Mas eu vi, realmente, no dia que a Unimed inaugurou o hospital, ele colocou lá, nós temos 2 salas preparadas para a cirurgia robótica. Por que isso? Porque uma sala cirúrgica de cirurgia robótica, ela, por norma, ela tem que ter 60 metros quadrados, porque é muita tecnologia. O robô é grande, tem muitos telas de vídeo para toda a equipe assistir, porque o cirurgião ele vai estar operando no console. Mas tem um auxiliar que fica do lado do paciente, o anestesista, o instrumentador. Então, essa sala ela é uma sala de muita tecnologia. E por ser uma sala de muita tecnologia, não dá para fazer em qualquer sala cirúrgica. Então, a cirurgia robótica para o câncer de próstata, especificamente, é uma evolução da cirurgia videolaparoscópica. A robótica nada mais é que a videolaparoscopia mais evoluída. Trata-se de um procedimento minimamente invasivo em que são realizados 4 a 6 pequenos furos na região do abdômen, pequenos cortes menores que 1 centímetro, em que é realizada a introdução das pinças robóticas. Os médicos cirurgiões comandam todos esses movimentos dos braços robóticos através de uma cabine, de um console, em que ele é visualizado todo o interior do abdômen, da barriga do paciente, através de um óculos preso a essa cabine, em que é possível ver detalhes de todas as estruturas dentro do abdômen através de uma visão tridimensional em alta definição. Entre os benefícios da cirurgia robótica, especificamente para o câncer de próstata, estão a melhor visualização em monitor tridimensional e com alta definição de imagem, permitindo a visualização de pequenas estruturas delicadas. A ampliação do campo cirúrgico em até 10 vezes permite uma melhor visualização dessas estruturas e permite a coagulação, a cauterização de pequenos vasos, tornando o campo cirúrgico mais limpo, evitando um sangramento maior. Os movimentos do robôs são delicados e precisos e sempre comandados pelo console através do movimento do cirurgião. Confere também um melhor conforto para esse cirurgião, uma melhor ergonomia, visto que ele fica dentro dessa cabine, desse console, numa posição confortável, o que permite um conforto em grandes procedimentos, em procedimentos mais demorados. Além disso, a plataforma robótica também permite filtrar o cansaço, os tremores do cirurgião, tornando os movimentos na ponta robótica, dos braços robóticos, muito mais precisos. Há também uma maior preservação do feixe vasculo-nervoso, que são feixes nervosos que passam lateralmente à próstata e posteriormente à próstata, que são responsáveis pelo mecanismo da ereção. São esses nervos que preservam a potência do paciente. E na cirurgia robótica, a gente consegue visualizar melhor esses nervos e preservá-los com maior acurácia, podendo levar o paciente a uma melhor potência sexual. E também pela melhor visualização das estruturas, na hora de dissecar a pontinha da próstata, que a gente chama de ápice prostático, nós conseguimos preservar melhor aquele esfíncter, aquela válvula que segura a urina, deixando o paciente com uma continência urinária mais precoce, muito maior do que outros métodos cirúrgicos. Os hospitais que querem fazer cirurgia robótica, então, tem que construir em salas grandes. Então, uma sala de cirurgia robótica ela tem que medir pelo menos 60 metros quadrados. O Hospital da Unimed em Natal já abriu a inauguração com essas salas preparadas e a gente fica na torcida para que o Hospital da Unimed, o Hospital da Liga, o Hospital São Lucas, o Hospital Promater, ou então o Rio Grande, o Hospital do Coração, compre um robô para a gente não precisar sair de Natal para operar. Nem todo paciente tem essa coragem de sair de Natal para fazer cirurgia fora. A tendência é que a gente vai fazendo isso com um planejamento bem organizado e, no final, a cirurgia ela é feita, os pacientes vão fazer a cirurgia com segurança, mesmo tendo que voltar para Natal, porque também se não for em Natal, vai ter que ir para São Paulo, ou para João Pessoa, né? Ou para Recife, ou Salvador, ou Fortaleza. Então, a pessoa que quer fazer um procedimento cirúrgico para uma doença que ele
quer fazer com o que tem de melhor a melhor tecnologia disponível no mercado, ele não consegue fazer isso em Natal, infelizmente. Mas estamos na luta e eu acredito, se Deus quiser, que, pelo menos se não for em 2025, que vem em 2026 a cirurgia robótica para Natal. Não só eu, como muitos cirurgiões, né? Muitos cirurgiões, o cirurgião oncológico, o ginecologista, o urologista, o cirurgião bariátrico também, porque é uma tecnologia que, ela, apesar de ser muito utilizada na urologia, mas ela pode ser utilizada por qualquer cirurgião. Muito bem, Paulo. Você dá uma aula perfeita, que a gente aprende logo as coisas. Mas hoje eu estou sabatinando muito você, viu? É o seguinte, eu sempre fico lendo e procurando as coisas, e eu ouvi falar que tem um teste genético feito através da saliva que colocaria, assim, o exame clássico que a gente faz, né, do PSA, mostrando que esse seria mais... Eu queria saber de vocês se isso já está sendo utilizado, qual é o valor que você dá para isso, e como é que a gente vai ou não chegar até esse tipo de diagnóstico também. Ou se é só conversa do Google. Professor, olha só que maravilha. A tendência, nós estamos vivendo, a gente está vivendo um mundo que a tecnologia, ela está sendo tão rápida, né, que a gente mesmo não teria condições de estar aqui conversando. O senhor está na sua residência, provavelmente eu estou em casa, fazendo essa entrevista, né? Isso é fantástico. Então, a tendência da medicina para diagnóstico, ela vai vir através da genética. E através da genética vem aí, logicamente, DNA, RNA, microRNA. Então, no futuro, a gente, na verdade, vai estar trabalhando com isso, né? Então, para o câncer de próstata, o que acontece é que essas novidades, elas são descobertas, aí o pesquisador, ele coloca lá na revista científica, coloca aquilo lá, só que demora para chegar na prática clínica, na prática do consultório. Então, hoje em dia, em São Paulo ou em Natal, a gente ainda vai usar o toque retal, vai estudar a dinâmica ou o valor do PSA, vai se basear na ressonância, né? Mas pode ser que no futuro realmente a gente consiga fazer diagnóstico através de pesquisa de microRNA na saliva ou na urina. Já existe na urina, existe um teste, pronto, vamos falar sobre isso que é mais próximo a gente. Esse da saliva ainda é muito pesquisa básica, não está disponível ainda para uso clínico. Mas existe um teste para diagnóstico de câncer de próstata. Olha só o nome como é parecido. A gente fala do PSA no exame de sangue, certo? Mas existe um teste chamado PCA na urina. E nada mais é do que o paciente vai no médico, ele faz um toque, faz uma apertada na próstata. Quando ele faz essa apertada na próstata, é como se você pegasse uma esponja e apertasse, aquele líquido das glândulas vai para dentro da uretra, e a pessoa sai e faz um exame de urina. Nesse exame de urina, a gente vai pesquisar microRNA, que vai dar o diagnóstico de câncer de próstata. Já existe isso. Mas o problema é que é muito caro ainda. É muito caro. Então, aqui em Natal, eu já falei com alguns laboratórios, eles disseram assim, olha, se a gente precisar, a gente colhe aqui, manda para São Paulo, mas o preço ainda é muito alto. Então, não está disponível ainda na prática clínica. E a diferença de diagnóstico, quando a gente soma toda a ferramenta que a gente tem, que é o toque, o PSA e a ressonância, o PCA, ele termina trazendo pouco, adiciona pouco no diagnóstico. Então, é tipo assim, você vai gastar um valor financeiro que não é coberto pelos planos de saúde, vai ter que fazer isso do próprio bolso, e essa diferença não vai ser tão importante. Então, a gente está realmente na expectativa de que venham novos testes, e esses testes passam necessariamente por microRNA ou pesquisa genética. Isso vai ser o futuro. Eu espero que esse futuro eu chegue a ter a oportunidade de ver ele ainda como profissional, né? Que a gente sabe que nós temos aquele tempo
de profissional que chega uma hora que a gente se aposenta. Mas eu acredito que eu vou pegar essa inovação, professor. Vai sim, rapaz. Vai sim. Eu também já devia ter pendurado as chuteiras, mas enquanto tem essas novidades, aí a gente fica querendo saber, aí continua, né? Continue a atividade. Eu sempre sou muito curioso de querer saber o que a gente pode fazer como médico para ajudar um paciente nosso, né? É tanto que em oftalmologia eu tive a felicidade, né, de oftalmo ser uma especialidade que o que tem de novidade lá no fim do mundo, no outro dia a gente tem aqui. Graças a Deus, é muito bom. Porque do jeito que quando eu comecei a operar uma catarata com a pinça, para tirar o cristalino, quer dizer, e hoje em dia a gente usa um aparelho eletrônico, onde você quebra ele em pedaços pequenos e na mesma pinça microscópica você aspira, eu olho assim, são duas criaturas diferentes. Eu naquela época e eu agora. E bom eu estar nas duas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, porque a coisa correu muito rápido e deu tempo de eu ainda ficar por aqui. E eu espero que continue mais alguma coisa que está chegando aí, por exemplo, para glaucoma, que eu também ainda esteja por aqui com essa vontade que eu estou tendo agora, sabe? Mas é isso aí, Paulo. Você já falou muita coisa do que eu ia perguntar, sabe? Eu ia perguntar, por exemplo, o conforto agora que se tem no tratamento e acompanhamento para o paciente que tem hiperplasia prostática ou câncer de próstata. Mas a grande novidade não é o medicamento. O medicamento é para manter uma próstata aumentada de tamanho, embora que ela seja de origem benigna. Mas uma coisa também que eu às vezes me pergunto, o exame de PSA, algumas vezes tem alguns pacientes, porque sempre quando eu peço meus exames, doutor Paulo, eu peço o que eu acho que está modificado lá para dentro, e eu sempre peço o PSA. E tem pacientes que ficam assustados, porque já chegou o paciente com 12, 10, 12. E aí até eu tomo um susto na hora que vejo. E alguns desses pacientes eu encaminhei até para a sua pessoa e, engraçado, você olhou com calma, examinou e não era nada de ruim, era uma prostatite. Então, como é que você explicaria isso mais tecnicamente aqui para nós? Professor, olha só, o PSA, como eu falei, ele é uma proteína produzida pela célula prostática e vai fazer parte do sêmen, eliminado durante a ejaculação. Então, qualquer coisa que aconteça na próstata faz com que a permeabilidade da célula para o sangue aumente. E a inflamação é uma delas, né? Então, vou dar uma dica aqui, que é importante, não só para os médicos, mas também para os pacientes. Na presença de uma infecção urinária, o paciente que está lá com febre, ardor para urinar, não é de boa norma pedir um PSA, porque o PSA, na presença de uma infecção urinária ou de uma prostatite, vai estar muito elevado. E todo mundo hoje em dia sabe que o PSA elevado pode significar um câncer. Então, a gente, às vezes, está aumentando assim, o medo das pessoas e trazendo um estresse desnecessário, porque a pessoa, às vezes, está com um quadro parecido com infecção urinária, e aí ele faz um PSA inadvertidamente, e aí dá um PSA de 30. A pessoa, a esposa, quando ele chega em casa e mostra para a mulher, ela diz assim, meu Deus do céu, vamos procurar um médico urgentemente porque tem alguma coisa muito errada. Então, uma coisa, só para explicar, na presença da infecção urinária, ou logo depois da infecção urinária, que, na verdade, no homem, a infecção urinária, na maioria das vezes, se acompanha da prostatite, não é de boa norma pedir um PSA, porque ele vai estar muito alto e vai dar muito estresse, muito sofrimento para a pessoa que recebe aquele resultado. Então, isso acontece por causa da inflamação, aumenta a permeabilidade e, consequentemente, a proteína PSA passa para o sangue de uma maneira... Olha, eu tenho casos bem interessantes. O paciente acompanha comigo há tempo, por exemplo, tem um PSA normal 2 durante 5 anos, aí, de repente, ele tem um quadro de febre, vai no pronto-socorro, alguém atende, dá remédio, pede alguns exames e dentre eles pede o PSA. E de repente aquele PSA que era 2 passa para 20, 30, aquela pessoa às vezes até tem risco de infartar, de tanto medo. Aí chega lá no consultório e diz, meu cara, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver aqui a linha do tempo. Aí quando você vê a linha do tempo, diz assim, o que aconteceu naquela semana? Eu estava com infecção urinária. Oh, pelo amor de Deus, esse PSA foi
esse aumento foi exclusivamente por causa da infecção. Então, tem que ter essa análise, né? Então, a prostatite aumenta o PSA porque tem um aumento da permeabilidade vascular e, consequentemente, a proteína passa da glândula para o sangue. Já sentiu o gostinho do que te espera neste verão? O verão é feito de momentos deliciosos e com o palito premiado, esse gostinho fica ainda mais especial. O gostinho do verão é Esterbon. Qualidade que surpreende. Ninguém sorri com dor e faltando um dente. Aqui na Clínica Dentária do Alecrim, restauramos o seu sorriso. Aumente a sua autoestima e a qualidade da sua mastigação com implantes dentários, próteses, aparelhos, facetas. É hora de investir na curva mais bonita do seu corpo, o seu sorriso. Clínica Dentária do Alecrim. O melhor preço é aqui. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte, feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. Uma coisa também, doutor Paulo, que eu peço aos meus pacientes, quando eu solicito um exame de PSA, eu digo para eles terem uma reserva de pelo menos 2, 3 dias de não ter relação sexual, e no dia do exame ele não andar de bicicleta, não fazer uma ginástica assim. Eu acho que gostaria de sua opinião para saber se é isso mesmo ou se tem alguma modificação, Jorge. Então, o PSA ele é um exame de sangue, né, que ele mede essa proteína da próstata e ele tem várias situações que influenciam o PSA. Então, tem várias situações que aumentam o PSA. Então, além da próstata aumentada, além do câncer de próstata e além da prostatite, existe o aumento do PSA por causa da ejaculação. É um aumento pequeno, mas existe o aumento. Existe o aumento do PSA, por exemplo, caso o paciente faça ciclismo, né, imediatamente no dia anterior da coleta. Então, a gente sempre recomenda que o paciente que vai fazer, e o próprio laboratório já faz isso, né? Quando a gente chega no laboratório para fazer o exame, é até constrangedor às vezes, porque a moça diz assim, você não teve relação sexual nos últimos 2 dias, né? E a gente diz assim, é verdade, fica todo mundo olhando, né? Mas esse é um cuidado que tem que ser tomado. Agora, tem um outro cuidado importante, que eu acho que é interessante falar. Por exemplo, existem 2 remédios que causam uma queda no PSA. Ele cai. E são remédios que eles são usados pelo dermatologista, por exemplo, para evitar a queda de cabelo. A finasterida e a dutasterida são remédios que foram lançados para tratar problemas de próstata e depois descobriu-se que eles evitam a queda de cabelo. Então, eram remédios que eram exclusivamente da prescrição do urologista por causa das doenças da próstata, mas depois que veio essa descoberta que a finasterida evita a queda do cabelo, então virou uma prescrição livre para dermatologistas, esteticistas clínicos, enfim. Então, às vezes, o paciente está tomando esse remédio para evitar a queda do cabelo e aquilo ali cai o PSA, ele não sabe, e nem avisa o médico, nem avisa o laboratório. E ele vê um PSA normal quando, na verdade, já está alterado. Então, eu acho que isso é mais importante do que a gente assim, ter essa preocupação se fez academia ou não, é saber se está usando esses remédios. Porque se ele tiver
usando a medicação, aquele resultado está alterado, está, digamos assim, falseado, está baixo, quando na verdade estaria mais alto. Então é interessante isso, e é importante porque muitas vezes o paciente ele não acha que aquela medicação que ele está usando para evitar a queda de cabelo, aquilo ele tem um efeito farmacológico, causando essa queda do PSA. Aí cabe uma pergunta. Então, o paciente que usa dunasterida ou finasterida, ele deve ter um espaço também de parar para poder fazer o exame? Não cabe, assim, o espaço é de 3 meses. Então, não tem como ele parar, por exemplo, uma semana para coletar. Na verdade, o ideal é que ele fique usando constantemente e a gente faça a correção, né? Por exemplo, vamos imaginar, eu sou o paciente que usa finasterida e faço um exame de PSA e o meu PSA dá 2. Então, a correção seria multiplicar por 2. 2 vezes 2 é 4. Então, enquanto que 2 seria um exame normal, 4 já estaria próximo da alteração, essa correção tem que ser feita multiplicando-se o resultado por 2. Se a pessoa estiver usando a finasterida e a dutasterida de maneira contínua, regular. Então, se suspender uma semana, não vai mudar nada. Não adianta suspender. E você não sabe como foi importante você falar isso, porque muitas pessoas não sabem. E isso daí não se conversa na internet. Isso a gente conversa com profissionais que entendem da coisa, inclusive, sempre eu digo, lá, hoje o curso médico, que eu ainda estou lá na UNP, na Faculdade de Medicina, sempre eu digo lá para meus alunos, que vez por outra eles assistem esse nosso programa aqui, porque sempre são coisas que eles não vão escutar no dia a dia, lá das aulas, que hoje em dia as aulas da Faculdade de Medicina são diferentes da nossa época. Então, hoje elas são programadas para formar um médico de um jeito, mas às vezes passa batido detalhes como esse, que a gente aprende, assim, assistir um programa, quer dizer, isso foi muito importante quando se for fazer esses exames. Mas eu pergunto a você, Paulo, quais foram as novidades nos tratamentos da hiperplasia prostática e do câncer prostático? Ultimamente, o que foi que você acha que mudou e para o paciente as vantagens que eles têm? Pessoal, olha só, a hiperplasia da próstata, que é o aumento da próstata, por ser tão frequente, ele é motivo da necessidade da investigação tecnológica, do surgimento de novos tratamentos, né? Então, o aumento da próstata, quando não é muito bem tratado com medicamentos, ele precisa ser tratado de maneira cirúrgica ou por intervenções. E a cirurgia, digamos assim, padrão, né, considerada padrão ouro, onde todas as cirurgias devem ser comparadas a ela, é a ressecção endoscópica da próstata. Que todo mundo fala assim, a raspagem da próstata é um procedimento que o médico vai fazer por via transuretral com equipamento e vai tirando lascas da próstata, pequenos pedacinhos, como se fosse uma curetagem, né? Uma raspagem, tira pedaços da próstata, fazendo com que esse canal que está aqui estreito, ao se retirar fragmentos de um lado e do outro, ele fica mais largo e a urina flua mais facilmente. Então, isso é o padrão. Só que esse padrão, assim, a ciência, a sociedade urológica sempre procurou alternativas para isso. Hoje em dia tem uma coisa chamada procedimentos minimamente invasivos, que existe até siglas, né? O americano gosta muito de sigla, né? Assim, MISTs. Então, existe hoje em dia um tratamento que ele é feito de maneira sem internação, quase, ou internação day hospital, ou aquele paciente que interna de manhã e sai à tarde, que é o uso da vapor de água para fazer esse tratamento, né? Existe também um tratamento com uso de aquablation, né, que é passar um peixe de água muito forte que vai destruindo as células prostáticas. E existe também o uso do laser para retirar essa próstata aumentada. Então, desses 3, né, nós já temos aqui em Natal sendo feito
o vapor, que é o Rezum, que é um nome de um tratamento usado já, e a enucleação da próstata, que é, digamos assim, um avanço, né, com relação à raspagem da próstata. Por que um avanço? Porque com o uso do laser, o médico consegue retirar mais tecido, e ele consegue fazer com que aquele paciente fique mais tempo, assim, digamos assim, sem a próstata crescer de novo. Então, é recente, é uma novidade. No Brasil, isso tem provavelmente uns 4 anos que está se difundindo mais nos outros centros que não São Paulo, o Curitiba, o Rio de Janeiro. E, graças a Deus, aqui em Natal nós já temos capacidade de fazer isso. Isso aí é o avanço que existe no tratamento da hiperplasia prostática benigna, ou o Rezum, ou a enucleação da próstata com laser. Homium laser ou Thulium laser, que são lasers médicos de utilização rotineira na urologia. Ok, Paulo. Agora você me fale do outro lado. E do lado do tratamento do câncer de próstata, quais são as novidades? Uma delas a gente já sabe que é a cirurgia robótica. Mas, assim, o que foi que a cirurgia robótica, no caso, né, transformou esse tratamento de câncer de próstata? Eu acho que uma das coisas assim que o pessoal se preocupava mais era com a incontinência urinária e com a impotência. Eu acho que essas duas coisas eram a principal. Eu não sei se a cirurgia robótica já lida totalmente com isso, ou pelo menos já minimizou muito esse problema. Professor, não dá para chegar e dizer assim que uma cirurgia robótica não causa efeito colateral. Não existe isso, não existe, mas minimizou bastante, né? Então, basicamente, o que acontece? A próstata, como a gente viu na figura, ela fica ali embaixo da bexiga e por dentro dela passa a uretra e a urina. Então, quando se retira a próstata, é possível que exista uma retirada de um controle urinário. Porque a própria próstata ela faz com que ocorra esse controle urinário. Pronto, aqui, essa figura é muito interessante. Você tem aqui em cima a bexiga, aí existe a próstata, e aqui embaixo olha, existe o esfíncter uretral externo. Esse esfíncter uretral externo é o músculo que dá o controle urinário. Então, na cirurgia da prostatectomia radical, né, o médico tem que retirar a próstata inteira, descolar a próstata da bexiga, e tem que seccionar o ápice da próstata exatamente próximo ao esfíncter. Então, na hora que ele retira essa glândula, depois ele faz uma anastomose do que ficou da bexiga com a uretra, existe um período, esse período é real, de dificuldade de controle urinário. A gente sempre sabia disso. Todos os pacientes que operavam de prostatectomia radical, a gente dizia assim, olha, você vai usar um período de tempo, vai estar usando fralda, porque é normal, a próstata estava aumentada, ao se retirar, a parte anatômica muscular, ela fica, digamos assim, desfuncionalizada para depois voltar à função. E isso acontece, muito provavelmente, em 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, entendeu? A cirurgia robótica, o que foi que ela trouxe? Ela é mais precisa na dissecção, nos cortes. Então, a visão é melhor. Os equipamentos, eles permitem manobras intracorpóreas mais delicadas. Então, o que a gente percebe, e é muito fácil essa percepção, é verdadeira, é que esse período de descontrole urinário é muito menor na cirurgia robótica do que na cirurgia laparoscópica, do que na cirurgia convencional. Então, isso é um avanço. Realmente, isso fez uma diferença muito grande, porque o problema que era o descontrole urinário ou a incontinência urinária, que era muito frequente, demorava algumas semanas na cirurgia aberta laparoscópica, na robótica ela existe, mas é muito menor e muito menos tempo. Então, esse é o primeiro detalhe. E naquela figura também, não está mostrando, mas ao redor da próstata, existem os nervos que vão
estar responsáveis pela ereção. E ao se operar a próstata, esses nervos eles são, digamos assim, tracionados, ou são manipulados, e eles entram num período de desfuncionalidade, uma neuropraxia. Então, vai levar algum tempo para aquilo voltar. A cirurgia robótica, da mesma forma que a melhora mais rápida da continência, a cirurgia robótica também traz uma melhora mais rápida da ereção. Então, ao final, você tem uma tecnologia que permite você operar um paciente que tem uma doença letal, que é o câncer de próstata, retirar esse tumor, permitindo uma recuperação funcional em termos de controle urinário e de função sexual erétil, melhor e mais rápida. Então, o mundo todo ele já mudou quando ele tem disponibilidade tecnológica para a cirurgia robótica. Então, se a gente for olhar hoje em dia, por exemplo, os dados americanos, nos Estados Unidos, não se faz mais cirurgia de próstata para câncer de próstata que não seja cirurgia robótica. Porque você tem uma tecnologia melhor, você vai ficar fazendo o que não é o que tem de melhor para o paciente. O médico ele tem essa característica, ele sempre fica à busca da melhora da qualidade para trazer aquela melhora da qualidade e ofertar nos pacientes que ele trata. Então, a gente está nessa luta. Então, a robótica ela tem essa vantagem com relação à cirurgia laparoscópica e à cirurgia aberta. Se a gente for dar uma olhada nos estudos científicos que foram feitos há mais de 10 anos, existe um aumento da manutenção da ereção da cirurgia robótica em relação à laparoscopia. Esse aumento ele é pequeno, mas ele existe. Mas o mais importante é que o retorno do controle urinário, que é a continência, é mais rápida com a cirurgia robótica. Então, você vai chegar para o paciente e dizer assim, então, olha, o senhor vai operar e vai ficar usando 3 meses de fralda, mas se por acaso fizer uma cirurgia laparoscópica, talvez eu abrevie esse período para 1 semana ou 2. Então, ninguém vai ter dúvida que vai querer um retorno mais rápido. Né? Muito bem, Paulo. A gente falar com você, a gente falaria o dia todo aqui e não cansa ninguém. Só que estou cansando você, que devia estar sossegando em casa. Mas, Paulo, é o seguinte, em outras palavras, eu sei que com o aumento da longevidade, essa minha pergunta fica esquisita, mas eu ainda vou fazer. Como se faria, qual era a melhor maneira de fazer uma prevenção do câncer de próstata? Porque já ouvi falar que todo camarada aos 90 anos já tem um câncer de próstata. Pode morrer de outra coisa, mas ele tem. Mas sempre cabe essa pergunta. Como hoje em dia nós poderíamos fazer uma prevenção? O homem pode fazer uma prevenção desse câncer de próstata? Professor Fulco, olha só, a prevenção ela está baseada no tripé de alimentação, atividade física, né? E uma vida saudável, né? Na verdade, assim, a alimentação e a atividade física vão fazer com que o que o meio ambiente traz de deletério você evite. Então, não fumar, apesar que o cigarro o tabagismo não é um grande fator de risco para a neoplasia da próstata. Beber muito pouco, beber bebida alcoólica muito pouco, mas mais importante é uma alimentação saudável, uma alimentação que tenha pouca gordura. E a prática da atividade física. Isso é o que a gente recomenda para ter uma boa saúde cardiovascular, para ter uma boa saúde do intestino, para ter uma boa saúde da próstata. A gente não tem ainda remédios que façam com que esse risco diminua. Existe, basicamente, para a neoplasia, os fatores genéticos, né? E eles não podem ser mexidos. A única coisa que a gente pode fazer é tentar ficar olhando aquele paciente mais próximo para qualquer mudança nos exames, a gente interagir, né? Mas, realmente, assim, quanto mais se vive, mais risco vai se ter de neoplasias. E, graças a Deus, a gente vê hoje em dia, por exemplo, a possibilidade de fazer cirurgias em pessoas mais idosas, porque isso também é uma coisa importante. No passado, se tinha uma regra que era só vou operar um paciente se tiver até 70 anos, ou até 74 anos, ou até 75 anos. Mas, hoje em dia, nós estamos diante de octogenários e nonagenários, pessoas saudáveis. Logicamente que
ninguém vai ficar operando pessoas com 90 anos de idade, porque existem remédios que podem fazer um tratamento tão bom quanto uma cirurgia. Mas a gente percebe que tem muito paciente que tem 77, 79, 80 anos sendo operados. Por quê? Porque a pessoa tem uma saúde boa e a tecnologia permite uma recuperação rápida. Então Paulo, eu acho, isso, né, professor? eu acho assim, que você falou aí uma coisa que é muito lógica. O certo é você descobrir o câncer enquanto ele está localizado. Porque os grandes programas é o cara deixar ele muito tempo, pensando que porque não está sentindo isso nem aquilo, e quando vai se tirar a próstata já tem metástase para os ossos, para outro canto. Então, pergunto eu, qual é o mínimo necessário para que se vá ao urologista para fazer essa prevenção? O tempo de exame. Então, olha, no passado, a recomendação que existia era que todo homem acima de 50 anos fosse anualmente ao médico, né? Mas com conhecimento epidemiológico e de grandes trials que foram feitos, né, para tentar detectar ou tentar descobrir como fazer melhor o tratamento, então, esse período foi alargado. Então, se a pessoa está bem, saudável, se a pessoa não sente nada, se ele vai no médico e todos os exames estão normais, seria muito seguro fazer esse exame de 2 em 2 anos. Né? Logicamente também que chega uma certa idade que a gente vai parar de ficar fazendo exames, porque não tem muita lógica. Se você tem um paciente com 90 anos e ele tem uma grande chance de ter uma neoplasia da próstata, por que a gente vai ficar fazendo esse exame se você sabe que vai encontrar e muito provavelmente você não vai propor cirurgias? Então, a gente também para numa certa época. Logicamente que isso é muito individualizado, porque você tem pessoas que com 75 anos, elas estão muito bem, você olha e diz assim, não dou nunca 75 anos para essa pessoa. Como também existem pessoas com 70 anos que você olha assim e diz assim, meu Deus, essa pessoa está muito doente. Então, isso é individualizado. Mas a cada 2 anos, deve-se fazer exames. No máximo, a cada 2 anos. Se tiver alguma alteração no valor do PSA, ou no toque retal, ou algum sintoma, aí esse exame tem que ser anual. E tem situações que a gente recomenda até avaliações semestrais. Logicamente, a gente vai estar individualizando a conduta para cada paciente. Pois bem, Paulo, a gente já ultrapassou o horário aqui, mas vontade de conversar mais eu ainda tenho. Mas eu vou deixar a palavra com você, pedindo que você me prometa que quando chegar alguma novidade, ou da cirurgia robótica aqui em Natal, ou mais alguma coisa, você vai me dar um alô para a gente trazer você aqui de volta para o programa. Palavra sua. Ok, professor. A minha palavra é de agradecimento à oportunidade de estar aqui. Eu sempre fico muito feliz quando o professor Marcos Fulco me chama para participar do programa Saúde é Tudo, na TV União, porque é uma oportunidade de a gente conversar sobre assuntos que eu tenho certeza que são dúvidas de muitas pessoas. Então, a mensagem final é essa. Após 50 anos de idade, há necessidade do homem procurar um médico, fazer um PSA, ou ir no urologista, dependendo do resultado dos exames, fazer um toque retal. Se estiver tudo bem, essa recomendação pode ser feita a cada 2 anos, né? Qualquer sintoma urinário, ou qualquer presença de sangue na urina ou no estênio, procurar um médico. E para a prevenção, uma vida saudável, alimentação saudável e atividade física. E, professor, eu lhe prometo que quando chegar novas tecnologias aqui em Natal, eu lhe ligo para a gente marcar uma nova entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado você também e a todos que estão assistindo o nosso programa, que sempre nós trazemos para aqui sempre um assunto palpitante com um técnico que está na ponta da linha trabalhando para a nossa saúde. Paulo, mais uma vez, obrigado, viu? Tchau e até o próximo programa.